Gostei, né? Confesso que o trem aqui ficou mais, né? Ficou mais jovial, ficou um negócio legal aqui. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo de número 21, e o texto sagrado diz assim, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, note bem, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Agora note o verso de número 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu quero tratar com vocês nesta noite de Páscoa sobre o tema: o que acontece quando esquecemos da ressurreição. O que acontece quando nós esquecemos da ressurreição? Alguém já disse com muita propriedade que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo, e um túmulo vazio. A história da Páscoa não termina num velório, numa sexta-feira, já ia dizendo 13. Não terminou numa sexta-feira. Aliás, eu republiquei um texto, é sexta-feira, mas o domingo vem aí. A celebração da manhã de domingo ofuscou a noite, o dia, a tarde daquela negra ou daquela terrível sexta-feira. Os discípulos, por várias vezes, foram por Jesus, pelo próprio Cristo, anunciado pelo próprio Cristo, que ele haveria de morrer e ao terceiro dia ressuscitado. Os discípulos foram avisados pelo próprio Cristo acerca da sua ressurreição, como está lá em Mateus capítulo 28, verso 6, como Jesus lhe dissera.
O anjo disse a Maria Madalena e a outra Maria: dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Capítulo 28, verso 7 do Evangelho de Mateus. O próprio Cristo ressurreto aparece a elas, essas mulheres, e diz: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Mateus 16, verso 7, o próprio Senhor Jesus diz que Pedro e os demais deveriam ir para Galileia, exatamente nesse contexto que acabamos de ler, porque ele haveria de encontrá-los. Mas o que nós vemos aqui, amados irmãos, neste texto lido, 7 discípulos, um estava morto, já tinha se suicidado, Judas. 7 discípulos se juntam, e é interessante a história desses 7 discípulos, porque é algo comum nesses 7 discípulos. O fracasso uniu esses 7 discípulos. Os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, que alardeavam e que pediram para descer fogo do céu e consumir os samaritanos, agora estavam acompanhando um outro que tinha fracassado, 3 vezes negou a Jesus. Está também nesta turma Tomé, aquele que disse que só acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se tocasse aonde a lança traspassou Jesus e onde os cravos perfuraram o punho ou a mão. Mas estava também ali um cara chamado Natanael, aquele que disse: pode vir alguma coisa que preste de Nazaré. E 2 discípulos que não citam os nomes, mas há uma história de fracasso, e é interessante, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Fracassado tem sempre uma inclinação para procurar fracassado, e agora estão os 7 juntos, os 7 juntos que tinham esquecido do que Jesus havia falado, que ele estaria ressuscitando ao 3º dia, e já era a 3ª vez que Jesus se apresentava aos discípulos. Mas o que nós vamos ver, amados irmãos, e eu gostaria que você me acompanhasse, é o que acontece quando nós nos esquecemos da ressurreição. A primeira coisa é que a separação, ela é absolutamente inevitável. Onde estavam os outros 4? A Bíblia não diz. 7 com uma história de fracasso estavam juntinhos, e os outros 4, a Bíblia não diz. Por onde andavam? Onde se encontravam os outros 4, a quem Jesus disse: vão para Galiléia, porque lá vocês vão me encontrar? Onde estão os outros 4 que já tinham tomado conhecimento de que Jesus havia ressuscitado? 7 para um lado, 4 para o outro, e um, forca, havia se suicidado. Quando nós nos esquecemos, amados irmãos, da ressurreição, a separação é inevitável, a divisão acontece. 4 dos 12, ninguém sabe, um havia se suicidado, e 7 frustrados se encontravam juntos. Durante a pandemia, foi vaticinado e objeto de pesquisa, 40% da membresia das igrejas sumiu, desapareceu. 40% da membresia de todas as igrejas. Eu recebi um líder de uma igreja, de uma denominação em Brasília, eu ainda estava em Brasília, quando ele me disse que só em Brasília 60 igrejas da sua denominação haviam fechado literalmente as portas. 40% da membresia das igrejas literalmente desapareceu. Mas lhes asseguro que não foi por causa do vírus da pandemia. O vírus só veio para revelar aquilo que nós na realidade já éramos. 40% da membresia de todas as igrejas, as ortodoxas, as históricas, as pentecostais, as neopentecostais, desapareceram. 40% desapareceu, mas não foi o vírus, mas sim o esquecimento da ressurreição. Como diz Paulo aos Coríntios,
que se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esquecemos, amados irmãos, quando a ressurreição é colocada à margem, nós nos abalamos, nós queremos voltar ao passado, nós nos juntamos a fracassados, nós muitas vezes voltamos a um estado de mesmice, de onde um dia o Senhor nos tirou. Mas aqui o que nós estamos vendo nesse ponto é que 7 estão para um lado e 4 estão para o outro. Por quê? Porque esqueceram a ressurreição. Um autor que eu aprecio muito, um erudito, pastor erudito escocês, Robertson Nicoll, ele diz o seguinte: o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. O túmulo vazio foi o berço nascedouro da igreja. E quando nós nos esquecemos da ressurreição, acabamos tomando partidos, as divisões, os lados começam a aparecer, 7 para um lado, 4 para o outro, e a separação aparece a olho nu. Mas há uma segunda coisa que acontece quando nós esquecemos da ressurreição. Nós somos atraídos para o passado de mesmice. Pedro diz assim: vou pescar, e os outros disseram: nós também vamos. Pedro diz: eu vou voltar para de onde o Senhor um dia me tirou. Aí os outros dizem: tu vai para onde, cara? Ele disse: eu vou para o meu passado, vou voltar para o meu passado. E os filhos de Zebedeu e os outros fizeram um coro: nós também vamos. Você deve conhecer gente que esqueceu da ressurreição e voltou para onde um dia Jesus os tirou, voltou para uma vida de mesmices. O que nós vamos ver agora no verso 3 é Pedro dizendo: vou pescar. Disseram-lhe os outros 6: também nós vamos contigo. Para onde? Para um passado. Para onde? De onde Jesus os tirou. Esqueceram de que Jesus havia dito para o próprio Pedro e para os filhos de Zebedeu que eles agora seriam pescadores de homens e não mais de peixes. Mas quando nós nos esquecemos da ressurreição, quando nós só lembramos da ressurreição por causa do ovo de Páscoa, ou quando nós só lembramos que Cristo vive e está sentado à destra de Deus, reinando sobre tudo e sobre todos, há uma inclinação para diante das decepções, nós voltarmos para uma vida de mesmices, para uma história de passados, ou voltar para onde de um dia o Senhor nos tirou. O interessante é que o que me causa perplexidade e espanto, é que Pedro e João foram os primeiros discípulos a tomarem conhecimento que Jesus ressuscitou, ou melhor ainda, foram os 2 primeiros discípulos que chegaram e viram o túmulo vazio. Eles foram testemunhas oculares, e agora estão com o seu grupeto e voltando ao passado. Esqueceram da ressurreição. Já era, diz o verso 14, a 3ª vez que Jesus aparecia aos seus discípulos depois de ressuscitado. Quando nos esquecemos da ressurreição, nós somos atraídos para o passado, nós deixamos de sonhar com o futuro, até de viver um presente, mas queremos voltar para um passado de mesmices. Eu gosto muito do que disse James Deeney. Ele disse o seguinte: o Novo Testamento não prega um Cristo que esteve morto e está vivo, não. Aliás, é não um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas um Cristo que morreu e agora está vivo pelos séculos dos séculos. Mas muitas vezes nós, porque esquecemos da ressurreição, imaginamos que o nosso Cristo, Ele está morto, mas Ele está vivo, reinando sobre tudo e sobre todos. Terceiro, quando nós esquecemos, amados irmãos, da ressurreição, as decepções e frustrações vêm,
até com aquilo que nós sabemos fazer e no lugar que nós mais conhecemos. Quando eles se juntaram, os fracassados, os com histórico de um fracasso, quando eles se juntam, passam a noite inteira, aonde? No ambiente que eles dominavam. Se é um ambiente que Pedro e João, André, Tiago, dominavam, era o mar de Tiberíades, conheciam como a palma da mão, mas agora passam a noite inteira, não pegam absolutamente nada. E o que nós estamos vendo, amados irmãos, é um princípio. Geralmente quando nós esquecemos da ressurreição de um Cristo que está vivo e não morto, nós temos também essa inclinação de nos decepcionarmos até com o que fazemos, coisas que antes nós gostávamos de fazer, apreciávamos fazer, mas agora não tem mais graça. Pessoas com quem nós gostávamos de andar, agora perdeu a graça. Lugares onde nós gostávamos de estar, perdeu a graça. Certamente você conhece gente assim como eu, que mesmo sendo habilidoso em algo que fazia e faz com maestria, em lugares que conhece muito bem, acabam se decepcionando, se frustrando, porque tiraram os olhos dos céus, esqueceram-se da ressurreição. E guarde o que eu vou lhe dizer agora na tabuinha do seu coração. Você pode estar no melhor lugar, com as melhores pessoas, mas sem a expectação da ressurreição, tudo fica sem sentido, a alegria se esvai. Pegaram o quê? Nada. Tem o que para comer? Absolutamente nada. A pergunta é, o que Jesus faz quando nós nos esquecemos da ressurreição? Jesus nos ignora? Jesus nos deleta? Jesus corta da relação? Jesus bloqueia? Não. Jesus não faz isso. Eu quero que você dê uma olhada no verso 14. Já era a terceira vez que Jesus tinha se manifestado aos seus discípulos. Dito de outra maneira, Jesus não desiste. Jesus não desiste de nós. Ele foi atrás dos decepcionados, ele foi atrás dos frustrados, ele foi atrás dos que voltaram ao passado. Jesus foi atrás daqueles que nada tinham, nada pegaram, que o lugar não estava sem graça, que até aquilo que eles faziam perdeu a graça. Jesus não desiste. Jesus não desiste de mim e não desiste de você. Amém, irmãos? Jesus não desiste de nós. Nós nos esquecemos da ressurreição. Nós muitas vezes, como eu já lhes disse, nós estamos aqui por causa do esquecendo da ressurreição, puxando para um ladinho, para o outro, para o grupinho, para o outro. Nós fazemos isso. Nós estamos aí buscando voltar para o lugar onde Jesus nos trouxe. Estamos nos decepcionando com coisas que fazíamos, com coisas que em lugares que gostávamos de estar. E o que é que Jesus faz? Eu vou atrás desse filho. Eu vou atrás desse filho. Ele esqueceu da ressurreição, terceira vez, mas eu vou atrás, vou mais uma vez. Como diz lá o autor da carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 5. O próprio Cristo disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus não desiste de nós. Jesus vai ao nosso encontro. Jesus foi atrás dos falidos, Jesus foi atrás dos desiludidos, Jesus foi atrás dos que estavam faccionados. Jesus jamais nos esquecerá e jamais nos abandonará, a despeito das nossas decepções com pessoas e até conosco. Jesus não desiste de nós. Você não entendeu? Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Mas há uma outra coisa que Jesus faz. Jesus confronta a realidade. Diferente de alguns. Jesus confronta a realidade. Jesus olha no verso 5 aí. Jesus, vocês aí que esqueceram a ressurreição, vocês que voltaram para o passado, vocês que voltaram a fazer as mesmíssimas coisas, vocês que estão colecionando fracassos, vocês que se juntaram aos decepcionados, Jesus só pergunta: o que vocês têm aí? O que vocês têm para comer?
Nada. O que vocês pegaram? Nada. O que Jesus faz agora é uma pergunta, né, que ele já sabia a resposta, mas é bom que os discípulos abram a boca para dizer que quando nós nos esquecemos da ressurreição, o nada passa a ser um companheiro, uma companheira. O que melhorou na vida de vocês, tradição manuelina? Nada. O que melhorou na vida de vocês? A família melhorou, o casamento melhorou, as finanças melhoraram, a espiritualidade melhorou? Nada. Pegou o que? Nada. Tem o que para comer? Nada. O que Jesus faz? Jesus confronta os discípulos dizendo: não vale a pena esquecer da ressurreição, não vale a pena voltar ao passado, não vale a pena se juntar com pessoas que colecionam fracassos, que ainda não romperam com um passado, não vale a pena, não vale a pena. Jesus confronta esta realidade, mas não é só isso, Jesus prepara todo um caminho, Jesus pavimenta um caminho para voltar. Qual é o caminho que Jesus pavimenta? Eles passaram a madrugada inteira sem pegar nada, certamente um frio retado, voltaram decepcionados, mais um fracasso, friorentos, famintos, mas quando veem Jesus na praia, tem uma fogueira, tem um braseiro, tem pão, tem peixe, tem alimento. O que vocês têm para comer? Nada. Jesus diz: eu já preparei o que vocês precisam. O que vocês pegaram? Nada. Eu tenho peixe, eu não preciso do seu peixe. Jesus pavimenta a estrada e prepara um braseiro, prepara pão, prepara peixe. Tudo que era necessário para os discípulos retornarem, Jesus havia preparado. Eles pegaram 153 grandes peixes, e eram grandes mesmo, porque diz o texto que as redes não se romperam. Mas Jesus não diz assim: me dá um desses aí, vocês ainda vão ficar com 152. O peixe já estava preparado, para deixar uma lição para mim e para você, porque muitas vezes nós achamos que Jesus está precisando de mim, está precisando do teu braseiro, está precisando da tua oferta, está precisando do teu peixe. Jesus não precisa de nada, o que ele precisa é de um coração obediente. Lança a rede, eles lançaram, mesmo diante de todas as decepções. Jesus, tudo o que precisa para o retorno de Jesus já preparou. Jesus preparou tudo, um braseiro para aquecer a frieza dos seus corações. Jesus preparou uma mesa para alimentar os famintos. Jesus preparou tudo que era necessário. Mais ainda, uma outra coisa, porque Jesus, a despeito deles estarem faccionados, decepcionados, frustrados, separados, Jesus poderia bem ter dito: mas que congregação retada é essa, hein? Como é que Jesus se dirige a esse cara? Se fosse eu, como é que se dirigiria a uma congregação como essa? Aí Jesus olha para esses caras e diz: filhos. Chama de filhos. Jesus chama de filhos aqueles que nós teríamos vontade de chamar de fracassados, de egoístas, de faccionados, de pessoas ingratas, de pessoas que viraram as costas para Jesus. Jesus fala: filhos. Jesus resgata o senso de dignidade paternal que muitas vezes nós carregamos desde o berço, e as mazelas com os nossos pais se projetam para Deus. E agora Jesus olha para ele e diz: filhos, filhos. Jesus não só, amados irmãos, confronta a realidade, como Jesus prepara tudo que é necessário para eles voltarem. Mas a quarta coisa que Jesus faz,
Está lá no verso 15, 16 e 17. 3 vezes o Senhor vai perguntar para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Aí Jesus diz: vai, 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 apacenta, apacenta, apacenta. Sabe o que eu entendo nisso, amados irmãos? É que Jesus agora vai literalmente confirmar um chamado que muitas vezes as decepções, os grupos, as pessoas nos leva a esquecer que Deus nos chamou e tem um chamado para cada um de nós. Por 3 vezes o Senhor dizer: vai, vai, vai. Por 3 vezes o Senhor vai dizer: apacenta, apacenta, apacenta. Sabe o que Jesus está dizendo? Você se decepcionou, você está decepcionado, você coleciona fracasso, você voltou para o passado, mas o que eu te dei eu nunca vou tirar. O chamado é confirmado, a vocação é confirmada. Jesus confirma. Jesus confirma a vocação. Vai, vai e vai. Apacenta, apacenta, apacenta. Jesus, ele confirma o chamado nas nossas vidas. E aí, marchando para a conclusão, o que acontece? O que acontece quando a convicção da ressurreição volta? Lembra do que eles disseram? É Jesus, aliás, é o Senhor, é Kyrios, é o Senhor, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus tira do nada, só Jesus olha para fracassado, só Jesus chama fracassado de filho, só Jesus prepara uma mesa para os filhos, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. E diz o texto sagrado que Pedro estava nu, e aí ele se veste, ainda que colocando uma cinta, e ele tem pressa. Os outros vão trazendo no barquinho, porque tem muito peixe. Mas Pedro diz: é muito tempo perdido. Mergulha e vai ao encontro de Jesus. Quando o Senhor restaura a nossa convicção de ressurreição, nós temos uma pressa descomunal de voltar à presença dEle. Precisamos de maneira urgente voltar para a presença deste Jesus. O que acontece quando a convicção da ressurreição volta? Jesus passa a ser reconhecido como Senhor. Ele é Senhor. Ele não é o que um movimento no Brasil agora, nos dias de Páscoa, talvez uma das grandes blasfêmias dos últimos tempos, pior do que aquela de um diabo chicoteando Jesus na Marquês de Sapucaí, ou em São Paulo, não me lembro ao certo. Pior do que uma homoafetiva pregada na cruz. Eles foram mais longe agora, quando pegaram uma imagem do nosso Cristo agonizando, sangrando, com uma lança que o traspassou, chorando lágrimas de sangue. Agora pegaram esta imagem e colocaram como legenda: bandido bom é bandido morto. Amados irmãos, este é o contexto que vivemos de Páscoa, para alguns. Mas agora nós estamos vendo um Jesus que passa a ser reconhecido como Senhor. É Jesus. Só Jesus vai ao encontro dos fracassados. Só Jesus dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Só Jesus confirma chamado na vida de fracassado. Só Jesus prepara a mesa para fracassado. É Jesus, é o Senhor que está vivo. É o Senhor Jesus, um Jesus que está sendo descaracterizado, caricaturado. Os discípulos, quando alargam a compreensão da ressurreição, gritam a plenos pulmões: é Jesus, é o Senhor. Segunda coisa que acontece quando a convicção de ressurreição aflora: a frieza do fracasso é aquecida pelo braseiro de Jesus.
Qualquer dia desse eu prego para vocês aqui. A palavra braseiro no grego e também no português, ela só vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento. Só 2 vezes a palavra braseiro vai aparecer na Bíblia. E coincidentemente as duas Pedro está envolvido. O primeiro braseiro é quando ele vai se aquentar com os escarnecedores antes de negar Jesus 3 vezes. E o segundo braseiro é este daqui, onde Jesus vai aquentar aquele que um dia buscou ser aquentado na roda dos escarnecedores. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é um Jesus que tem prazer em preparar uma mesa, preparar um braseiro para aquecer novamente a fé congelada de muitos. Só Jesus pode, amados irmãos, derreter a frieza de um coração, e é neste braseiro da comunhão que Jesus novamente ratifica, endossa, proclama o chamado e a vocação de Pedro e dos demais discípulos. Ainda no verso 5, Jesus diz assim: filhos, Jesus ele vai agora restaurar uma identidade que talvez tivesse falido. O Pedro provavelmente estivesse dizendo como o filho pródigo: eu já não sou mais digno de ser chamado filho. Mas agora Jesus olha para esses caras, depois de nada, depois de estar junto só com fracassado, de não pegarem nada, de acumularem derrotas sobre derrotas, de voltarem ao passado, de viverem uma vida de mesmice, e agora Jesus os chama de quê? Reovaldo, de filhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não há nada que você deixe de fazer que o Senhor venha a te amar menos, e não há nada que você venha a fazer que leve Deus a te amar mais. Simplesmente Jesus te ama. Jesus te ama, e por você Ele morreu na cruz do Calvário. Se só houvesse você na história da humanidade, mesmo assim Jesus teria vindo e morrido por você. Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele diz: filhos. Jesus, amados irmãos, Ele passa agora, agora olhar para os discípulos e dizer: filhos. A filiação. Olha que coisa interessante aqui, que quando a convicção de ressurreição ela é alargada, nós passamos a perceber tudo que Jesus está fazendo por nós. Tem filiação restaurada, tem fogo para aquecer a frieza, tem pão, tem peixe para alimentar as nossas fomes, sejam elas de qualquer natureza. Quanto mais aguçada for a convicção da ressurreição, mais receberemos de Cristo. E eu creio aqui em nome de Jesus que nesta noite o Senhor vai aquecer corações em nome dele. Nessa noite o Senhor tem uma mesa preparada para você. Nessa noite o Senhor vai restaurar e vai novamente dizer: eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um projeto na sua vida, você é um chamado meu, nada que você tenha deixar de fazer maculou o amor que eu tenho por você. Eu simplesmente te amo. Vai, apacenta, o projeto está intacto. Você não entendeu? O projeto de Jesus para a tua vida está intacto. Não importa o que você tenha feito, nesta noite o Senhor está restaurando a tua convicção de ressurreição. A nossa vida não é aqui e agora, nós temos uma eternidade inteira para estar na presença dEle, para contemplá-lo pelo que Ele é, e como Ele é, e o que Ele fez por nós pelos séculos dos séculos. O projeto de Deus para a tua vida está intacto. E aqui finalmente, amados irmãos, quando nós olhamos Pedro nos versos 15, 16, 17, tu me amas, sim te amo, vai, apacenta. Nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é uma aliança renovada, uma vocação e promessas sendo renovadas, e nesta noite, para o louvor da glória do Senhor,
vocações serão restauradas, alianças serão restauradas, promessas voltarão a inspirar você a voltar a ter uma vida de intimidade com Jesus de Nazaré. Aqui, aliança restaurada. Aqui, neste exato momento, aliança restaurada, promessas restauradas, vocação renovada. 3 vezes Jesus pergunta, aquele que negou 3 vezes, e 3 vezes o Senhor diz: vai, 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 apacenta, apacenta, apacenta. O meu projeto para você, Pedro, o meu projeto para você, o meu projeto para você está intacto, e você pode recomeçar hoje, em nome de Jesus. 3 considerações para a gente encerrar e orar. Primeira delas, não esqueça a ressurreição de Jesus. Hoje, pessoas que talvez o ano inteiro não tenham postado nada relacionado a Deus, a Cristo e à igreja, hoje provavelmente, e é muito difícil você não ter recebido algo relacionado à ressurreição de Cristo, à Páscoa. Mas a partir de amanhã, alguns começam novamente a esquecer a ressurreição e voltam a um ciclo de juntar-se com decepcionar, de frustrações, de mesmices e de retornos de onde um dia o Senhor já nos tirou. Mas em nome de Jesus Cristo, não permita jamais que a convicção de que nós temos um Cristo que está ressurreto, que está vivo e não morto, um Cristo que está vivo, intercedendo por mim e por você. Ele está na glória, intercedendo por mim e por você. Ele está aqui e agora na pessoa do Espírito Santo de Deus, para fazer de você alguém especial e dizer nesta noite: o meu projeto para a tua vida está intacto. Mas e o que eu fiz, Jesus? Não importa, o projeto está intacto, porque eu te amo. Você é o meu filho amado. Você é a minha filha amada. Quem está, amados irmãos, nesta condição, pode se apropriar do que disse Thomas Watson. Este biblista, este homem muito espiritual. Thomas Watson é aquele espiritualista que dá muito prazer em ler tudo que ele escreve, e ele diz o seguinte: eu tenho mais convicção na ressurreição do que me levantar do túmulo. Que o Watson está dizendo que a ressurreição para ele é mais real, ele acredita mais na ressurreição do que um dia ele se levantar do túmulo. Isso é muito interessante, amados irmãos, porque isso tem trazido decepções ao que Pedro diz, que a nossa esperança, ela não é esperança morta, a nossa esperança é uma esperança viva. A Bíblia chama a nossa esperança de viva esperança. Alguém já disse que a esperança é a última que morre. No nosso caso, a esperança nunca vai morrer, porque ela é uma esperança viva, e uma esperança viva nunca morre. Tenho mais certeza de que nos levantaremos um dia na ressurreição, do que um dia da sepultura, de um leito de enfermidade. Que esta convicção invada os nossos corações neste domingo de Páscoa. E eu concluo dizendo que Jesus nunca e jamais nos abandonará. Por mais terríveis que sejam as decepções com pessoas, situações e lugares, por piores que sejam as nossas angústias, por piores que sejam os nossos retornos a lugares de onde um dia o Senhor nos tirou, por piores que sejam as nossas coleções de fracassos, Jesus jamais
irá mudar conosco, Ele simplesmente nos ama. Nada vai mudar acerca do conceito que Deus tem acerca de você, principalmente se você já teve uma experiência com Ele, porque a Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos na palma da mão do Senhor, não tem como Ele esquecer. A Bíblia diz 3 vezes, na lei, em Salmos e nos profetas, no caso Zacarias, nos profetas menores, 3 vezes a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus.